Além disso, a gente tem a seleção e otimização de mancais. Por exemplo, uma aplicação para campo, que já veio para nós. O cliente estava com uma máquina já antiga, acho que, se eu não me engano, a máquina já tinha mais de 20 ou 30 anos de operação, e eles estavam precisando trocar os mancais da máquina. Quando você troca mancais, você muda a dinâmica da máquina. Principalmente se você tem um mancal de geometria diferente. No caso deles, eles estavam mudando de um mancal cilíndrico para um mancal tilting pad, que é esses mancais que tem as sapatas, né? Esses segmentos assim internos, como esses que estão aqui representados, né? Esse aqui é um mancal tilting pad e esse aqui é um cilíndrico comum, né? E nesse caso, então, essa seleção de mancais é facilitada pelo estudo dinâmico da máquina para ela ainda se manter dentro das normas exigidas ou dentro dos critérios que o usuário queria para a máquina, né? De amplitude de vibração, posição do pico de vibração, margens de separação, né? Tudo que a gente falou ali anteriormente naquele outro slide. Correto. A otimização de mancais já é mais uma aplicação do ponto de vista do fabricante. Então, o fabricante quer melhorar o mancal, né? Alterar a geometria dele, refinando para que ele tenha ali a melhor dinâmica possível. Ou também testar o custo-benefício do mancal. Porque, por exemplo, um mancal cilíndrico, ele é mais instável, né? É um mancal mais simples, ele já é um mancal que gera mais acoplamento entre os termos cruzados de rigidez. Não vou entrar muito nesse ínterim aqui, para não ficar muito complexo, mas, às vezes, você consegue uma dinâmica adequada com um mancal mais simples, mas às vezes não. Então, esse custo-benefício do mancal é muito importante lá para o fabricante, então ele pode usar esse conhecimento para otimizar a geometria do mancal e também fazer seleção do mancal. Então temos duas aplicações, do ponto de vista de campo e do fabricante em termos de seleção e otimização de mancal. Tá? A questão da geometria da máquina em si. Por exemplo, já tivemos um cliente que a máquina fabricada e um dos estágios ele teve problema, ele acabou tendo uma não conformidade de fabricação e uma das paletas da turbina ela estava não conforme, estava gerando um desbalanceamento muito grande na máquina. Então, o fabricante, no meio da consultoria de dinâmica estrutural, ele me pediu para eliminar aquele estágio e verificar como a dinâmica da máquina ficaria. E aí foi feito isso e ele pôde, então, ter uma ideia de como isso alteraria aí a dinâmica da máquina. Tá? Então, talvez se ele tivesse feito um trabalho anterior de análise, possivelmente ele já detectaria um eventual problema futuro, é isso? Sim. Uhum. Tá. Então aí já está também uma aplicação, né? Isso. Uma coisa que poderia ter sido evitada, por exemplo, fazendo-se uma análise estrutural. Uhum. Com certeza. Então, assim, por exemplo, isso do ponto de vista do fabricante, mas do ponto de vista da máquina no cliente final, também pode ter alguma alteração do eixo, né? Alguma alteração dos estágios da máquina, enfim, alguma remoção de disco de balanceamento, etc. E isso pode influenciar a dinâmica do sistema. Então, é prudente, então, refazer esse cálculo e verificar se a máquina continua dinamicamente aceitável ali, né? Essa posição dos mancais, então, também é importante na dinâmica da máquina. Então, todos esses componentes aí, esses fatores geométricos, influenciam bastante.
e por isso eles podem ser alvo aí de um refinamento pelo cálculo de dinâmica estrutural. E por último, nesses itens as vantagens, né, que a gente está elencando do porquê conhecer a dinâmica estrutural, é definir uma operação adequada da máquina. Aí eu vou definir aqui 2 pontos principais, mas existem outros, né? Por exemplo, o aquecimento da máquina, né, o warm-up da máquina. Se eu conheço a dinâmica estrutural da máquina, eu vou saber exatamente em qual rotação eu posso fazer esse warm-up de forma que a máquina, a estrutura da máquina seja mantida de forma íntegra, né? Pelos gráficos que eu mostrei aqui anteriormente, por exemplo, eu vou voltar aqui nos slides rapidinho, nesse gráfico aqui, ó, se eu fizer o warm-up da minha máquina em 2.500 RPM, não vai ser algo bom estruturalmente para a integridade da máquina, né? Tá. Então, qual que é o valor mais prudente? É qualquer coisa abaixo aqui de 1.500 RPM, né? Qualquer coisa acima da lubrificação, do ponto de lubrificação hidrodinâmica, né? E abaixo de qualquer amplificação de vibração em que você tem ali a integridade da sua máquina preservada. Né? Tá. O outro ponto interessante lógico, a definição da sua rotação nominal. É claro que a definição da rotação nominal ela é mais influenciada pelo cálculo térmico da máquina, né? Sim. Mas também é importante a gente conhecer se esse ponto é um ponto adequado para a máquina operar, né? Tá. Então, a definição desse ponto e qual é a zona que eu tenho que passar com a maior aceleração, né? É lógico que você vai fazer uma aceleração da máquina até a rotação nominal. O mais adequado entre 2.000 e 3.000 RPM é que a aceleração seja mais elevada, a rampa de aceleração seja maior aqui, para que você passe o mais rápido possível pela maior amplificação. Então, a dinâmica estrutural da máquina também te ajuda a você definir esses parâmetros de operação da máquina de uma forma mais adequada. Perfeito. E por último, é um ponto aqui que eu nem trouxe uma ilustração, mas é claro que ele existe, né? É a questão do retrabalho, né? Aí mais do ponto de vista dos fabricantes, para quem fabrica a máquina, uma das coisas mais indesejadas é a máquina ter que voltar para a indústria e ser retrabalhada por algum defeito que poderia ser antecipado pela análise dinâmica estrutural. Sim. Então, esse aí é um ponto bem importante na análise, né?